Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Pastor Rafael aqui, em mais uma devocional do dia. Como é bom estarmos juntos nessa sexta-feira, meditando na palavra do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tema de hoje: como viver sempre alegre. Vivemos dias cada vez mais difíceis, onde a ansiedade, a depressão, a profunda tristeza têm tomado conta e têm assolado muita gente. Convido você a ler comigo o versículo de número 3 do Salmo 126, que diz: Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu quero perguntar a você, em que se sustenta a sua alegria? O que faz você alegre? Carro, bens materiais, casa, dinheiro, pessoas? Queridos, o Salmo 126 trata de consolo para os que choram. Parece que este salmo ele foi escrito no tempo de Esdras e Neemias, quando os israelitas retornaram do cativeiro babilônico. Isso aconteceu algum tempo depois do ano de 538 a.C. Este salmo, meus irmãos, nos fala de que maneira nós podemos cultivar sempre um espírito alegre, mesmo em meio às grandes dificuldades. Os versículos de 1 ao 3 trata do louvor a Deus pelo retorno do povo de Deus do cativeiro da Babilônia depois de 70 anos. O salmo aqui está dividido em duas partes. Na primeira, a alegria pela restauração passada pelas bênçãos que Deus já deu, dos versos 1 ao 3. E na segunda parte, a alegria pela restauração futura, por aquilo que Deus haveria de fazer, dos versos 4 a 6. Em primeiro lugar, o salmista ele se alegra e registra a alegria do povo de Deus pela restauração que Deus fez para com seu povo. Eles, na terra prometida, olham para trás, para aquele momento de libertação e lembram os sentimentos que tiveram quando essas coisas aconteceram. O versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, é bom demais para ser verdade. Eles foram libertos do cativeiro, da escravidão política e econômica em que viviam. E agora estão na terra prometida. Por isso o versículo 2 e o versículo 3, ele diz, que sua boca se encheu de riso, a língua de júbilo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. O povo está com alegria porque está de volta à sua terra. Mas a partir agora do versículo 4, meus irmãos, chega a situação difícil. E ao chegar à situação, a gente vê que o povo começa a lidar com a realidade. Para conhecer mais e se aprofundar nesta história, é só você ler o livro de Esdras e Neemias, que narram a volta do povo de Deus para Jerusalém e a dificuldade que eles tiveram para morar lá e para reconstruir a cidade. Interessante que o profeta Ageu também levantou-se nessa época perguntando ao povo: por que vocês estão preocupados com a casa de vocês e não estão reconstruindo a casa de Deus? O povo voltou para Jerusalém tão empolgado que eles se esqueceram até do templo do Senhor. Eles se esqueceram das coisas de Deus e passaram a dar prioridade às suas próprias coisas. E agora, diante das dificuldades, essa alegria que eles estavam se transforma em oração. Por isso que no versículo 4, que é a segunda parte deste salmo, o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Veja que no versículo 1 ele diz que o Senhor restaurou, porque ele fala da primeira restauração, quando o povo saiu liberto do cativeiro da Babilônia para Jerusalém. Mas agora na segunda parte do salmo, no versículo de número 4, ele diz: restaura, Senhor. Ora, mas o Senhor não já restaurou? É porque agora ele está pedindo para o Senhor restaurar o seu lar, a sua casa, a sua vida espiritual. O Senhor tinha restaurado eles do cativeiro, mas eles encontraram dificuldade em Jerusalém, retornando para a sua terra. E agora ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte mais uma vez. É como se eles estivessem dizendo: ó Senhor, o Senhor já restaurou a nossa sorte, mas ainda não completamente. Ainda há muita coisa a ser feita, Senhor. Muitas coisas precisam ser avançadas. E agora o salmista pede pela restauração completa do seu povo, e a gente vê isso dos versos 4 a 6. Ele diz: restaura, Senhor, como a torrente do Neguebe. O Neguebe é uma região deserta que fica ao sul da Judéia. Ela passava a maior parte do tempo seca. Havia muitos riachos que ficavam secos
a ponto de o leito ficar rachado. E de repente chovia nas montanhas e vinha uma inundação, descendo montanha abaixo, e aqueles ribeiros se enchiam de água que descia como uma torrente e irrigava o deserto. Era o tempo de eles começarem a semear. O que o salmista está dizendo aqui, meus queridos, o que o salmista está dizendo aqui, meus queridos, com essa analogia é: Deus, da mesma forma que inesperadamente e poderosamente tu mandas a água que enche aqueles ribeiros, faz a mesma coisa conosco. A nossa terra está seca e precisa ser inundada pelo teu poder. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Vem com poder, vem com graça, com majestade, vem com abundância, Senhor. Restaura completamente o teu povo. Termina, Senhor, a obra que o Senhor começou, nos libertando do cativeiro e nos trazendo de volta para a nossa terra, terra dos nossos pais. Assim como o Senhor fez com as torrentes do Negueb, faz conosco. E aqui, meus irmãos, o salmista ele tem uma perspectiva. E aqui, meus irmãos, o salmista ele tem uma perspectiva futura da riqueza que Deus ia conceder a eles. Pois nos versos 5 e 6, nós vemos que toda aquela alegria se tornou em lágrimas. Enquanto ele semeava, as lágrimas desciam em seus olhos, pois ele sabia o que ia acontecer, se as chuvas viriam, porque ele estava semeando em terreno seco. Para quem é agricultor sabe que como é trabalhoso semear em uma terra seca, árida. É trabalhoso, é difícil de rasgar a terra, é difícil de a semente dar fruto, pois a terra havia se tornado dura, porque ninguém a havia cultivado. Lembre-se que eles passaram 70 anos fora de suas terras. No entanto, o que o salmista nos traz aqui é uma palavra de esperança. O agricultor que trabalhasse duro poderia esperar uma colheita rica no futuro. A alegria futura substituiria a tristeza do presente. E agora ele se alegra olhando para frente, dizendo: Senhor, nosso trabalho de semeador aqui nesta terra agora é feito com lágrimas. Mas eu sei que um dia nós voltaremos trazendo os feixes de júbilo. Observe que ele olha para trás e se enche de júbilo, no versículo 1. Ele olha para frente, mesmo em meio à adversidade, e se enche de júbilo no versículo 6. O salmo começa com alegria e termina com alegria, mesmo em meio à adversidade. É assim, meus irmãos, que nós vivemos felizes neste mundo. A nossa alegria não está restrita aos bens materiais ou a qualquer outra coisa, mas à ação de Deus, a história da redenção, aquilo que Ele fez por nós e aquilo que haverá de fazer. É isso que o Salmo nos ensina quanto a viver alegremente neste mundo. Ele nos lembra, em primeiro lugar, que devemos olhar para trás. E no caso do cristão, devemos lembrar o que Deus fez por nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Temos mais motivos de alegria, irmãos, olhando para o passado, do que os judeus quando foram libertados do cativeiro. Pois Deus nos libertou de um cativeiro pior do que o cativeiro político, pior do que o cativeiro econômico. Deus nos libertou da escravidão do pecado em Cristo Jesus, quando Ele nos perdoou das nossas ofensas, nos livrou do cativeiro de Satanás, quando nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ele perdoou as nossas dívidas espirituais, porque o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, Deus nos fez parte do seu povo, e é isso o motivo de sonharmos, de nos alegrarmos, de sorrirmos, de falarmos e de darmos bom testemunho. É isso que a Bíblia se refere com a alegria da salvação. É a salvação que é um fato consumado na vida do crente. Por isso, o trabalho de plantar daqueles que procuram honrar a Deus devem continuar, mesmo que o trabalho seja lento, árduo e desanimador. Continue. É isso que Deus espera de nós. O Salmo também nos ensina, meus irmãos, que aqui neste mundo essa restauração não é ainda completa. Versículo 1, ele usa o verbo restaurar no passado. O Senhor restaurou. No versículo 4, ele usa no presente contínuo. O Senhor restaura. O Senhor continua restaurando. Veja que isso significa para nós
O reino de Deus já veio. Deus nos restaurou. O reino de Deus já veio, já começou. A nossa salvação já teve início, porém ainda não está terminada. O mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para cumprir. Por isso que a perspectiva do cristão neste mundo é o já é e ainda não. Deus já nos restaurou, mas ainda não. Não na sua completude. Pois Deus nos libertou do pecado, porém ainda nós continuamos pecando. Mesmo por acidente, mas continuamos pecando. Ele nos livrou da condenação da morte, contudo ainda vamos morrer. Ele quebrou o poder de Satanás sobre nós. Entretanto, o diabo ainda anda ao redor do crente, procurando alguém a quem ele possa devorar. Deus já nos livrou da condenação eterna, todavia nós ainda vamos experimentar a morte. Devemos confiar em Deus, meus irmãos, e perseverar na tarefa que Ele nos deu, sabendo que Ele nos recompensará com alegria e prosperidade no futuro, se fielmente perseverarmos. Gálatas 6:9, o apóstolo Paulo diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos." O que é que a gente conclui, queridos? É que mesmo quando a vida está cercada de dificuldades, problemas, adversidades, conflitos, angústia, temores, a orientação da Bíblia é clara. Deus deseja que o seu filho aqui neste mundo sempre tenha o espírito tranquilo, de regozijo e de gratidão por todas as coisas. A palavra de Deus, queridos, nos convoca a vivermos assim, sempre alegres. Isso mesmo, sempre alegres. Quero perguntar a você, mesma pergunta que eu fiz no início. Em que se baseia a sua alegria? O que faz você alegre? Pessoas, bens materiais, casa, o quê? Saiba que tudo isso vai passar, mas as palavras do Senhor Jesus permanecem para sempre. Todas essas coisas são passageiras, todas elas são secundárias. A única razão, a única fonte da verdadeira alegria é Deus e a sua obra por nós. O que Ele fez por nós em Cristo, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fará. Termino com o apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Oremos. Grandioso Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por esta grande lição em que podemos nos contentar no Senhor, nos alegrar no Senhor e termos a verdadeira esperança no Senhor. Continua, meu Deus, sustentando a cada um de nós, fortalecendo a nossa caminhada aqui como peregrinos nesta terra. Sabemos que o Senhor nos restaurou, mas ainda não completamente, pois ainda o Senhor voltará e nos restaurará para sempre, onde teremos o nosso corpo glorificado, onde viveremos com o Senhor, e não haverá mais dor, morte nem lágrimas, porque lá o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ó Pai, seja com esta pessoa que está sofrendo, seja com essa pessoa que porventura esteja triste, que o Senhor alegre o seu coração, que o Teu Espírito Santo esteja confortando, ajudando, fortalecendo, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor nos conceda sempre a vitória a cada dia. Nos ajuda, Senhor, a vivermos sempre com o espírito alegre, mesmo em meio à adversidade, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Conceda-nos um final de semana abençoado na Tua presença. Livra-nos do mal. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe esta palavra com quem precisa. E até o próximo vídeo, queridos, se Deus quiser.